Olá, pessoal. Então vamos lá. Vamos dar continuidade à resenha do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático, do Dr. Dale Bredesen, editora Objetiva, de 2020. Hoje nós vamos para o capítulo 5. O título do capítulo 5 é Apagando o Incêndio. Ele quer nos orientar, nos alertar para a importância de retirar os alimentos que aumentam a inflamação. Então ele começa esse capítulo falando do erro americano em 1976, quando os pesquisadores, na ânsia de reduzirem a frequência do infarto agudo do miocárdio, eles começaram a orientar uma redução da gordura e um aumento dos carboidratos na dieta. É um grande erro, hoje a gente sabe disso. A gente sabe que o açúcar, os alimentos de alto índice glicêmico, são vilões muito mais poderosos na gênese da obstrução arterial do que a gordura propriamente dita, né? Então, na década de 80, a indústria alimentícia, apoiado nesses estudos questionáveis, começou a produzir muitos alimentos industrializados que eram pobres em gorduras e riquíssimos em açúcar. E a população passa então a consumir tais alimentos achando que estivesse consumindo algo seguro, que não é verdade. E graças a isso, ou também por isso, a população americana conseguiu então chegar a um nível muito elevado em termos de porcentagem de obesidade. A população americana é obesa, né? Hoje 1/3 da população americana sofre de obesidade, segundo o Dr. Dale Bredesen. E isso graças ao consumo excessivo desses alimentos altamente processados, com índice glicêmico elevadíssimo. E ele mostra uma preocupação também especial em relação às crianças, né? Crianças e adolescentes. Ele diz que 1 em cada 5 crianças de 6 a 19 anos nos Estados Unidos sofre de obesidade. Isso é uma prevalência muito alta de obesidade. E isso é um grande problema porque todo obeso tem uma chance muito maior de ter diabetes, de ter hipertensão, de ter doenças cardiocirculatórias, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. E agora nós sabemos também que essa obesidade, em decorrência do aumento da inflamação crônica orgânica, tem relação com declínio cognitivo, inclusive com a doença de Alzheimer. Ele fala bastante da importância do tema aumento da resistência da célula à insulina. Inclusive ele diz que esse aumento da resistência da célula à insulina ocorre em praticamente todos os pacientes com doença de Alzheimer, ou pelo menos na grande maioria. Isso é um problema, né? Esse aumento da resistência da célula à insulina acontece por causa da ingestão excessiva desses carboidratos de absorção rápida, de alto índice glicêmico. Esses carboidratos fazem com que o pâncreas produza um tanto grande de insulina, e as células, quando são submetidas a essa insulina de forma repetitiva, por causa da ingestão desses alimentos de alto índice glicêmico de forma repetitiva, elas acabam aumentando a sua resistência à ação da insulina. Ou seja, o pâncreas produz a insulina, mas essa insulina não age na célula para que o açúcar, a glicose, seja então captada por essa célula. E aí nós temos duas consequências ruins: o aumento da insulina no sangue e o aumento da glicose no sangue. Essas alterações vão fazer com que o fígado aumente a sua reserva de gordura. Então você vai produzindo mais gordura. Essa gordura ela vai se armazenando de forma centrípeta. Essa gordura ela vai invadindo as vísceras abdominais e perpetuando um estado de inflamação crônica subclínica que vai culminar com destruição neuronal.
além de outros problemas graves, como depressão e ansiedade. Ele comenta sobre os exames que são pedidos na rotina, né? Então, de maneira geral, os médicos valorizam muito a glicemia de jejum, mas que quando está acima de 100, a gente já se preocupa e diz que é uma situação de pré-diabetes, mas ele chama a atenção que muito antes do aumento dessa glicemia de jejum, a pessoa vai ter uma hemoglobina glicada elevada. Essa hemoglobina glicada elevada mostra o nível do açúcar no sangue nos últimos 3 a 4 meses. Então, é um exame muito mais sensível do que simplesmente a glicemia de jejum. E se estiver acima de 5,7%, essa hemoglobina glicada já é um indicativo de pré-diabetes. Então, essa alteração da hemoglobina glicada, de maneira geral, ela acontece muito antes da alteração da glicemia de jejum. E antes do aumento da hemoglobina glicada, o indivíduo já vai ter, como pista de que ele está evoluindo para um pré-diabetes, para um aumento da resistência à insulina, ele vai ter uma insulina de jejum elevada. Então, quando o médico vai fazer o check-up do seu paciente, é muito importante que ele observe não só a glicemia de jejum, mas também a hemoglobina glicada e a insulina de jejum. Então, ele sugere que fiquemos de olho nesses parâmetros, não só na glicemia de jejum, mas também na hemoglobina glicada e na insulina de jejum. Bom, tem uma parte, um subtítulo do capítulo dele que se chama Serial Killers. Serial killers, né? Os cereais matinais matadores. Ele faz uma brincadeira com os criminosos em série, dos serial killers, com o serial killer, né? Ele pede já de imediato que a gente elimine esses cereais matinais, porque eles têm um alto poder inflamatório, têm índice glicêmico alto, eles têm o glúten, né? E o glúten constituído pela glutenina e a gliadina acabam irritando a parede da mucosa intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal, e isso predispõe à inflamação crônica subclínica, que é o grande problema a ser resolvido, né? Ele chama a atenção que o trigo, nas últimas décadas, ele tem sofrido muitas mudanças de cunho genético, né? O trigo transgênico, através de mecanismos como a introjeção, a hibridização, e isso foi fazendo com que o glúten fosse ficando mais alergênico para as pessoas. Então, esse trigo, ele inflama a parede intestinal, aumenta a permeabilidade da parede intestinal, e ele acaba, então, produzindo a inflamação crônica subclínica. E ele chama a atenção também que não existe só doença celíaca relacionada à ingestão do glúten, né? A doença celíaca é uma doença caracterizada por diarreia, distensão abdominal, sintomas gastrointestinais que aparecem quando o indivíduo ingere o glúten. Mas existem alterações orgânicas de sensibilidade ao glúten que são mais sensíveis. Então, hoje já existe, sim, uma entidade chamada intolerância ao glúten não celíaca. Então, seria um quadro clínico em que o indivíduo pode nem ter alteração gastrointestinal, mas ele pode ter outras alterações, como alergias, como dor de cabeça, como inflamação articular, como alterações de humor, enfim. Então, o glúten ele poderia causar muitos problemas na maior parte da população. Então, no protocolo do Dr. Dale Bredesen, ele realmente condena o uso do glúten. Bem, vamos lá. Ele explica os mecanismos, né, como que o glúten faz isso, né? O glúten ele chega na parede intestinal, ali chega na luz intestinal, ele estimula a liberação de uma proteína chamada zonulina, e essa zonulina atua
afrouxando a barreira intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal, facilitando então a passagem de substâncias da luz intestinal para a corrente sanguínea, inclusive lipopolissacárides, restos de vírus, restos de alimentos, de bactérias, enfim, tudo isso acaba aumentando a inflamação crônica subclínica, que vai ter relação com a doença de Alzheimer. Então, tudo que é pró-inflamatório, o Dr. Dale Bredesen sugere que a gente tire. Sugere não, ele manda, né? Porque quem vai entrar no protocolo Ketoflex 12.3 tem que seguir direito, né? E ele fala da importância de você fazer um teste empírico de 3 semanas, eliminando completamente o glúten da sua dieta, né? Lembrando que você vai passar por um período de síndrome de abstinência, quando a gente retira o glúten totalmente. Durante algumas semanas a gente se sente diferente, se sente às vezes mais irritado, mais cansado, com mais oscilação de humor, mas se você insistir nessa ausência do glúten na sua dieta, isso vai passar, e esperar essas 3 semanas e ver como você se sente, né? E aí depois você decide se vai reintroduzir o glúten na sua dieta. Ele é um desafio interessante porque ele confia muito na melhora que as pessoas terão quando retirarem o glúten da alimentação, tá? Ele também fala um pouco da caseína, que é a proteína do leite, né? Então, ele diz que pode haver um mimetismo molecular com a gliadina. Então, em alguns casos, também ele vai sugerir a retirada dos laticínios por causa da caseína. É lógico que nós vamos ver adiante que existe muito a individualização. E como eu já falei em capítulos anteriores aqui, é muito importante a individualização em termos da importância do fator que a gente vai combater. Então, por exemplo, se o indivíduo tem como fisiopatogenia principal a inflamação no seu declínio cognitivo, então nós teríamos que atuar mais com o objetivo de reduzir essa inflamação crônica subclínica. Mas pode ter uma outra pessoa que o seu declínio cognitivo tem alguma relação com a inflamação, mas tem uma relação muito maior com a falta de uma substância, de um fator trófico. E aí a gente vai investir no suplemento desse fator trófico, enfim. Mas de maneira geral, essa inflamação, esse processo inflamatório, ele é muito ruim para o cérebro e tem uma correlação com a doença de Alzheimer, né? Hoje a gente sabe que as células cerebrais, elas precisam da insulina para utilizar a glicose, como as outras células orgânicas. Até o ano de 2000, aproximadamente, não se sabia disso. Os neurocientistas imaginavam que a glicose nas células cerebrais ela era utilizada sem a interferência da insulina. Hoje a gente sabe que não. E os pacientes com doença de Alzheimer normalmente têm um aumento da resistência à insulina, fazendo com que a célula não utilize a glicose para a produção de energia de forma adequada e as células vão perdendo suas funções. Esse dado ele é fundamental, esse dado científico ele fez com que ocorressem eventos de estudos mostrando o quanto esses carboidratos de alto índice glicêmico contribuem de forma lenta e gradual para que a gente vá perdendo função cerebral, tá? Então, o plano de ação dele é eliminar todo o açúcar e os carboidratos simples, eliminar os cereais, né, o glúten, e também eliminar os laticínios convencionais, é claro, havendo sempre a individualização dos casos, tá certo? Então, essa foi a resenha do livro O Fim do Alzheimer, Guia Prático
do Dr. Dale Bredesen, capítulo 5, tá? Apagando o Incêndio, editora Objetiva, 2020. É isso, gente, é um livro muito bom que eu aconselho e vou fazendo a resenha capítulo a capítulo, espero que vocês aproveitem. Grande abraço.